Quaresma de São Miguel Arcanjo, tempo forte de oração, de jejum, de penitência, de cura, libertação e de busca de combater o pecado, para nós experimentarmos a graça, a vitória de Deus na nossa vida. É um pouco disso, né, Padre? Exatamente, entramos num tempo de batalha espiritual, mais intenso, né? Porque a vida já é uma batalha por si mesma. Verdade, Mas todo o tempo dia de Quaresma é mais intenso. é mais intenso. Caminhamos já uma semana, né? A gente gosta sempre de lembrar que, se por acaso, quem está chegando hoje, né, Padre? Se você está chegando, nós estamos aí começando hoje a segunda semana. Os vídeos estão todos lá, vale a pena, porque a gente aprendeu muito na semana passada, né, Padre? Exato. O conhecimento é poder, né? Realmente, aquilo que a gente conhece, a gente ama mais quando é virtuoso e a gente combate melhor quando é algum vício, algum pecado. Exatamente. Então, nós estamos nesse combate porque nós vamos entendendo que o pecado é uma doença e é espiritual, né? Isso é muito importante, né? Tudo aquilo que é nossa fraqueza, que são nossas má tendências, não é humano, é espiritual, que age no nosso humano, como a gente aprende. Olha, Padre, eu fiz a lição de casa. Correto. Né? Mas então que é uma doença. E como uma doença tem um tratamento que vai sendo realizado, e que porque é uma doença espiritual a gente não vai ficar completamente curado, mas a gente pelo menos vai aprender a forma de tratamento, qual é a terapia, para a gente continuar na nossa luta até o último dia da nossa vida, né? Exato, quer dizer, eu entendo os meus desejos, de onde nascem essas más inclinações, mas eu sei que com uma rotina de oração, com a disciplina espiritual, eu controlo os meus desejos e não eles me controlam, né? Aí mora o segredo da vitória, né, sobre o pecado. Então tudo isso é o que nós vimos semana passada, mas é o que nós vamos ver a cada semana. Então, seja bem-vindo, você que já esteve conosco semana passada. Seja bem-vindo, você que está chegando hoje para rezarmos. É só a segunda semana, temos muito para aprender, muito para crescer, muito para lutar e muito para vencer também. Essa semana, que é a segunda semana, então, nós vamos conhecer uma outra doença, que é a luxúria. E depois nós vamos também conhecer qual é a terapia, qual é o tratamento para esse pecado, para essa doença que é a luxúria. Padre, fala um pouco para nós então sobre isso, introduz a gente, né? Luxúria, que tem um nome todo diferente aqui também, que a gente vai aprender, e introduz a gente nisso para que a gente hoje já comece pensando, né, nessa doença e já comece olhando para a nossa vida. Mas antes eu esqueci, né? Nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso mesmo, né? Então a gente agora começa a conhecer a natureza de um segundo pecado, né? Uma segunda inclinação que nós carregamos, consequência do pecado original, e é justamente a luxúria, né? Quando São João escreve uma de suas cartas, ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da maldade do mundo, né? Se não é essa palavra, é algo equivalente. Mas para a gente entender que existem esses, entre aspas, 3 inimigos, né, da nossa alma, da nossa salvação. Então a gente deve conhecê-los e combatê-los. A luxúria está ao mesmo tempo ligada, como a gente já tinha dito semana passada, ao pecado da gula, porque tem a ver com os olhos, né? Geralmente o pecado entra pelos olhos, é ali que nasce o desejo. E também tem a ver com a carne, né? Com o prazer, porque a luxúria está mais diretamente ligada ao prazer sexual, né? Então, é uma desordem na sexualidade humana. E a gente precisa conhecer exatamente bem isso para não cair em nenhum dos extremos que a gente sempre tem dito. Os extremos são perigosos. Primeiro extremo, dizer que tudo é permitido, que isso é humano mesmo, é da nossa natureza, então quer dizer, nada é pecado. E o outro extremo é demonizar aquilo que foi criado por Deus, bom, belo, justo, como é o ato sexual em si. Ele foi criado por Deus, foi colocado na nossa natureza um prazer nesse ato, só que a desordem disso é que é o pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos justamente para isso, né? Para não cair na permissividade, tudo pode, já nada mais é pecado, ou seja, tem gente que fala que com relação a esses assuntos a gente é retrógrado, que a gente é quadrado, isso é um perigo. E o outro perigo é demonizar o que é bonito, demonizar o que é belo.
Então, conhecer o pecado, cujo nome técnico, né, é porneia. A gente viu o nome técnico da gula, o da luxúria em grego é porneia. Uma palavra talvez mais familiar para nós, porque deu origem à palavra pornografia. Então, a gente já vê aí de onde vem o sentido, né, desse pecado. Não é o amor, não é o ato conjugal que é pecado, mas a deturpação dele. Tanto é que a gente usa essa mesma palavra para formar, em português, a palavra pornografia, que a gente sabe que é doentia, que a gente sabe que é pecaminosa e é um malefício, né, para a sociedade, para a pessoa. Então, por causa disso, essa palavra porneia é que define tecnicamente o pecado da luxúria. E os gregos, eles tinham outras palavras. A gente, nesse sentido, fica em desvantagem porque a gente tem uma só. E aí acaba dizendo muita coisa e a palavra fica desvalorizada, que é a palavra amor. A gente fala amor para muita coisa, né? Tem gente que gasta a palavra até amor... aquilo que não é amor. Exato. Então os gregos não, eles tinham o ágape, né, que é aquele amor cristão, amor de entrega, amor de doação de si mesmo, disposto ao sacrifício, à renúncia. Então esse é ágape, né? O amor que uma mãe sente por um filho, por exemplo. Tem o amor filia, o amor de amizade, né? O amor de amigo mesmo, de proximidade. O amor eros, que é essa libido que o ser humano carrega, em si mesmo não é ruim, é um desejo, né? Um desejo de vida, um desejo vital. E o outro que é a porneia, é o amor deturpado. A gente pega em português e fala fazer amor e eu te amo como se fosse a mesma coisa e não é, né? Então porneia é o nome técnico desse pecado que nós vamos conhecer essa semana. E aí para isso a gente vai recorrer à tradição cristã e aos textos da Sagrada Escritura, evidentemente, né? São eles a fonte da revelação e da nossa fé. A gente percebe que nós somos muito visuais, né? Tudo é pelos olhos, né? Então a gente olha a comida, come primeiro com os olhos. Então a gente é muito visual. E isso era assim, mas a gente percebe que hoje, nos últimos tempos, essa erotização de tudo. É uma erotização em todo o lugar, em todas as coisas, de todas as formas. Isso vai fazendo com que realmente essa desordem, que já existe dentro da gente, né, como uma doença espiritual mesmo, isso vai ficando cada vez mais acentuado. E é um grande perigo, né, padre? A gente vê isso hoje, de tal forma que o homem hoje ficou meio que animalizado, e especialmente nesse sentido da luxúria. Exato, realmente, a desordem provoca essa animalização, né? A gente dizia nos primeiros vídeos, nas nossas primeiras orações aqui, que o ser humano ocupa na hierarquia dos seres um lugar intermediário, acima dos seres materiais e abaixo dos seres espirituais, porque nós somos essa síntese de corpo e alma. Então a gente não pode cair na ilusão de achar que a gente é anjo, porque nós não somos, nós temos um corpo. Mas também não podemos cair na tentação de achar que nós somos só corpo. E aí dá vazão para todos os desejos, todos os impulsos. Isso nos faz realmente nivelar por baixo, né? A expressão é essa. Porque nos coloca no nível dos animais, né? Um cachorrinho no cio. E nós não somos isso, nós somos uma síntese de corpo e espírito. Então nós temos domínio sobre nós mesmos, né? Deveríamos ter. E essa questão assim da luxúria, isso a gente vê já no Antigo Testamento, vê no Novo Testamento, falando sobre esse assunto. A gente até aprende na teologia que Deus é tão bondoso e pedagógico que Ele respeita o nosso limite. Então, Deus, ao se revelar, Ele não se revela de uma vez. Existe uma gradualidade na revelação, ou seja, Deus vai conforme o ser humano tem capacidade e condição de acolher aquela revelação. Por isso que nós só conhecemos Deus Trindade plenamente revelado em Jesus Cristo. No Antigo Testamento já haviam ali sinais, figuras que apontavam para essa realidade, mas que o povo de Israel do Antigo Testamento ainda não tinha condições de compreender completamente. Então, olha como que Deus é bondoso com o nosso limite. Ele vai gradualmente se revelando. Por que eu estou lembrando isso? Porque também com relação ao ato sexual, isso foi acontecendo. Porque nas religiões pagãs, ou mesmo fora de Israel, havia uma divinização do erótico. Então, o que é o divino? É o que é Deus. Então, eles divinizavam o erótico, tanto é que muitas religiões pagãs
tem lá a divindade específica para o prazer e a fecundidade. Então tem o Baco, né, o deus do vinho, do prazer, etc. Então vejam, há uma personificação do prazer. Ou seja, houve um tempo em que a humanidade ela divinizava o prazer sexual. Já em Israel, houve uma passagem, já houve um avanço de compreensão. Então eles entendiam que o prazer não é divino, mas é sagrado. Porque Deus criou o ser humano, homem para a mulher, mulher para o homem, e essa união é prazerosa, né? Existe um prazer dessa união carnal, de homem e mulher. Então isso não é divino, porque o divino é Deus, mas é sagrado. É uma realidade que foi querida por Deus, colocada por Deus. Né? Existe algo de belo naquilo. Então vejam que já há um avanço aqui. E isso no Antigo Testamento. Israel sempre lutou contra a divinização do erótico, porque isso é idolatria. Vários textos bíblicos a gente vai encontrar essa condenação das práticas pagãs, de cultos, né, ao prazer, ao erótico, ao fálico. Então existe uma condenação em Israel dessas idolatrias. Mas Israel sabe muito bem que há algo de sagrado no ato conjugal, né, no ato sexual. E aí a plenitude da revelação se dá em Jesus Cristo e no Novo Testamento, porque aí a gente encontra, por exemplo, Jesus, ele fala muito pouco. Embora em Israel houvesse várias normas com relação à fornicação, ao adultério, uma série de prescrições no Antigo Testamento, Jesus fala muito pouco. Mas quando fala, ele é pontual, ele vai na raiz da questão. Quando, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, Jesus está lembrando os preceitos do Antigo Testamento e ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus é ainda mais radical do que todas as leis do Antigo Testamento, porque ele nos faz ver o problema na sua raiz. Quem olhar com o desejo desordenado de possuir o outro, isso já é pecado. Então Jesus, embora não falasse muito, tanto quanto no Antigo Testamento, ele é certeiro quando fala. Ele vai na causa do problema. E São Paulo depois, São Paulo tentou não, né? Ele foi para comunidades pagãs do mundo helênico e ali também havia uma bagunça. Tanto é que um autor antigo, ele formulou um termo para falar dessa libertinagem, dessa promiscuidade, corintizar, ligado ao povo de Corinto, né? Uma das comunidades para a qual Paulo escreveu. Então o que é corintizar? É você ser devasso, né? Imoral, sujo na questão sexual. Então Paulo está escrevendo para a comunidade de Corinto. Então ele sabe que ali existe já uma contaminação, né, com relação a esse pecado. Então ele fala sobre o incesto, fala sobre a homossexualidade, fala sobre uma série de coisas, porque o ambiente pedia essa normatização. Então Paulo também vai nos trazer, à luz daquilo que ele conheceu do Senhor Jesus, aquilo que é a norma cristã para uma sexualidade bem ordenada. Então no Antigo Testamento a gente foi tendo esse avanço, né? Até chegar a essa compreensão plena no Novo Testamento do que seja a sexualidade bem ordenada. E Santo Agostinho entra nessa história também. Mais tarde, Santo Agostinho vai entrar. O coitado de Santo Agostinho, ele foi condenado, né? Porque ele é platônico, naquela questão da filosofia, de que para Platão o que vale é a ideia, né? O pensamento, o corpo é uma prisão da alma. Então, para Platão e os platônicos em geral, o corpo e a matéria são ruins, porque nos aprisionam. Agostinho, embora tenha uma linha platônica, ele sempre fez oposição a Platão nesse ponto específico. Porque ele diz, não foi o corpo que foi condenado. É assim, o pecado nasceu na alma, como a gente já viu, e acabou condenando o corpo. Então, nosso corpo fica refém de uma alma em pecado. Então, Santo Agostinho não condena o corpo como se ele fosse ruim em si mesmo, como se tudo que é material fosse mal. Não, isso é uma heresia, a gente não pode de jeito nenhum pensar isso. Então, corpo e espírito têm o seu valor. E Agostinho defende isso. Agostinho vai nos fazer olhar para o corpo como sendo refém de uma alma manchada por essas más inclinações. Então, Santo Agostinho ele entra aqui nessa história justamente para nos fazer enxergar
melhor essa relação de corpo e espírito. Tudo isso nós ouvimos, né? É bastante coisa, acho até que vale a pena depois rezar agora e depois rever, mas tudo isso é muito importante porque são assuntos que a gente não conversa, são assuntos que normalmente a gente não ouve, até porque são profundos, às vezes numa homilia, né? Raramente a gente fala ou ouve sobre isso e tá tão assim entranhado, porque a luxúria é o pecado contra o meu corpo, sim, né? Que é templo do Espírito Santo. Então, essa semana vai ser bem intensa, né? Então é importante que a gente assista, que nós rezemos, que nós pensemos, que nós nos coloquemos diante de Deus para que Ele possa realmente, através do seu Espírito, nos iluminar, né, Padre? Exato. Somente assim a gente pode encontrar o melhor caminho a trilhar, né? Com a fé, nos apontando a direção, nos mostrando o caminho. Então vamos pedir agora, né, ao Senhor que já possa derramar sobre nós o Espírito Santo, essa luz divina, que possa vir já iluminar a nossa mente, o nosso coração, né, os nossos pensamentos, para que nós possamos realmente entender, né, essa doença espiritual, essa luxúria que está aqui, olha, no nosso espírito e que vai se manifestando no nosso corpo, já pedindo, né, ao Espírito Santo que nos lave, que nos purifique. Pedimos ao Senhor Jesus a intercessão do seu grande arcanjo Miguel para nos fortalecer nesse combate contra nós mesmos e os nossos maus desejos. Que São Miguel nos dê a força de que necessitamos para vencer esse combate e reordenar o nosso amor, o nosso desejo para Deus. Não há pecado em desejar. O pecado está na desordem do nosso desejo. Então que o Senhor Jesus nos conceda esta graça de um discernimento sadio, cristão, que nos faça entender a beleza das coisas criadas. Amém. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, né? Ela que é a Virgem Puríssima, a Virgem Santíssima. Que ela interceda por nós, não só hoje, mas a cada dia dessa quaresma. Então, com muita fé, com muita confiança, rezemos as orações para esse dia da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai
por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Como todo combate, exige de nós uma fidelidade, um esforço, um exercício, mas tudo isso é salutar, é construtivo, porque vai nos levar para uma vitória, vencer todas essas inclinações, lutar e crescer espiritualmente falando, para a gente lutar, para que nós possamos ser humanos, que é aquilo que a gente é, para que nós possamos ser humanos. Por isso que a cada dia nós vamos combatendo o pecado e alcançando a graça da vitória de Deus na nossa vida, com todas aquelas intenções que você vai trazendo, que nós vamos trazendo também, certo? Então vamos aí continuar firme. Padre, qual a sugestão de penitência para essa semana? Até considerando assim, rezando um pouco, pedindo a iluminação de Deus para poder orientar bem também aqueles que estão conosco, me vinha muito esse versículo que eu citei de São João, que falava muito da concupiscência dos olhos. Às vezes o desejo nasce desse olhar já contaminado pelo pecado. Então eu acredito que essa semana faria muito bem se você fosse mais seletivo no uso das suas redes sociais. Porque às vezes aparece, até involuntariamente, não estou dizendo que você faça uma busca promíscua na internet, não é isso. Mas a própria internet às vezes solta coisas ali que são sensualizadas, erotizadas, e isso fere o teu desejo, Então, acredito que fazer um uso mais seletivo de redes sociais. Eu não vou dizer a abstenção total, mesmo porque se você está rezando conosco pelas redes sociais, quer dizer, você vai ficar uma semana sem. Então não, um uso seletivo de redes sociais para evitar a concupiscência dos olhos. Cuidado com o que você anda vendo em rede social, na internet. Então é essa nossa luta, é uma boa penitência para essa semana. Amanhã nós vamos refletir sobre esse desejo desordenado, que está aqui dentro de nós, essa desordem dentro de nós, alguns valores sobre o matrimônio, a sexualidade, uso e abuso. Então amanhã nós vamos refletir sobre tudo isso e rezar, em cima de todas essas realidades. Vamos ficando firmes, tá bom?
compartilhando sempre, chamando sempre a tempo de chamar mais pessoas para chegar, para rezar a quaresma, porque nós temos aí muito tempo ainda para caminhar. Curte, compartilhe, né? O pessoal aí do santuário, os amigos do padre, vai curtindo, vai compartilhando, porque assim a gente vai também sendo dirigido espiritualmente. Padre, para a gente concluir o dia de hoje, pedir a benção de Deus, porque sem ela a gente não consegue nada na vida. É a graça necessária, né, para essa caminhada. Isso. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, Senhora dos anjos, de São José, o seu castíssimo esposo, e de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.